A paz do Senhor, meus amados irmãos, pastores, professores, líderes da escola bíblica dominical. É uma alegria muito grande poder estar aqui juntamente com você, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Renato e eu estou aqui congregando na Igreja Brasil para Cristo de Formosa, sob a liderança do pastor Arnaud, um homem de Deus. E estou muito grato a Deus e também ao pastor Gideon Júnior pela oportunidade de poder comentar mais uma revista. E aproveitando o ensejo, quero dizer que, conforme o pastor Gideon já explicou, a nossa revista ainda, que traz como título Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo, que deveria começar nessa semana, só será iniciada de fato na semana que vem, porque por motivos técnicos aí não foi possível realizar a confecção da revista de um modo adequado e ela ainda não chegou aos irmãos lá do Ceará e também de outras regiões do Brasil, como o Piauí, né? E de fato ainda não está disponível para todo o ministério. Então, acredito eu que semana que vem nossa revista já estará disponível e nós então poderemos todos juntos aprendermos da palavra de Deus com a nossa nova revista. Mas o pastor Gideon nos pediu para que gravássemos essa aula de instrução para a próxima aula com um estudo extra e nós resolvemos então trazer um pequeno texto escrito para cada um de vocês, onde nós debatemos aqui a importância da cristologia para o povo de Deus. E já iniciando a nossa aula, nós dizemos que a cristologia é de fato o estudo mais importante da palavra de Deus, porque trata especificamente do estudo da pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, a cristologia é uma parte da teologia sistemática que estuda Jesus em os seus mais absolutos aspectos. Mostra ele como Filho de Deus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E que trabalha os ensinos de Cristo, as obras de Cristo, os milagres de Cristo, a sua morte e ressurreição, ascensão, glorificação e também o papel de Cristo na escatologia e também tudo aquilo que se relaciona à obra vicária que ele exerceu, que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Então, a doutrina da cristologia, ela é de fato muito importante porque ela coloca Jesus em evidência no panorama histórico, ela traz Jesus para dentro do centro de gravidade da história, mostrando que não há outro meio do homem se salvar a não ser através de Jesus Cristo, conforme lá em Atos capítulo 4, versículo 12, onde Pedro disse que não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual nós importa que sejamos salvos a não ser pelo nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, Paulo diz que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que leva o homem até Deus e que traz Deus até o homem, fazendo então uma espécie de ponte no abismo que foi causado pelo pecado, trazendo de novo um elo de ligação, de plena união entre Deus e a sua criação. Lá em Romanos 8, 22, diz que a própria criação geme com dores de parto, aguardando com ansiedade, né, a regeneração e a manifestação dos filhos de Deus, porque a própria criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, quando Cristo ele vem ao mundo, ele reconcilia com Deus todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Ele reconcilia Deus com a humanidade com Deus, e de um modo inexplicável, até as coisas que com certeza perderam o seu equilíbrio depois da queda de Adão e Eva, mesmo nos céus, ele traz esse equilíbrio novamente e reconcilia tanto as coisas celestiais quanto a humanidade para com Deus. Então, a cristologia de fato mostra que tudo que Deus fez e faz e fará, ele fez e faz através de Jesus, e que ele não tem nada a dizer ao homem
fora da justiça e do sacrifício expiatório de Jesus. Então, a cristologia ela é fundamental para a fé cristã, porque, de fato, coloca Jesus no centro da nossa fé. Por assim dizer, o ensino ortodoxo da cristologia, ortodoxo quer dizer correto, quer dizer legítimo, quer dizer sem mistura, quer dizer original e de acordo com a sã doutrina, né? E é justamente isso que a cristologia verdadeira é, porque ela põe Jesus acima da posição ali frágil posição que a teologia moderna, através dos teólogos liberais e também das teologias das seitas atuais, né, que colocam Jesus como alguém meramente como humano, ou às vezes como divino e nada de humano, e nunca tem uma posição definida. Mas a teologia, a cristologia original, ela coloca Jesus como huios theos, como o verdadeiro Filho de Deus, mas também como o verdadeiro Filho do homem, que é ao mesmo tempo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A pergunta de Jesus, quem dizem os homens que eu sou, lá em Mateus 16, 13, recebe a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E baseado nessa premissa, nessa explicação dada pelo Espírito Santo a Pedro, é que Jesus disse que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, aqui na cristologia ensina que Cristo não foi apenas um vulto, um grande personagem histórico, um judeu, ou um grande filósofo como Heráclito, como Sócrates, como Platão, como Parmênides, como Aristóteles, né? Como Filho, como muitos outros eruditos, Schopenhauer, né? Como Ésquilo, os Sófocles, né? Que foram os grandes poetas da mitologia grega, nada disso. Ele também não era um simples profeta que veio para anunciar o caminho da salvação, mas ele mesmo é revelado nas Escrituras Sagradas como sendo o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus também faz o convite para toda a humanidade, lá em João, no capítulo 11, versículo de número 28, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite de Cristo para que o homem o conheça e saiba que ele é de fato o patrono da salvação, é aquele que veio para executar e colocar em prática o plano da redenção esboçado pela Trindade desde a eternidade. Então, de fato, ali, a cristologia evidencia que Cristo se esvaziou da sua glória, tomou a nossa humanidade, né? E que ele tornou-se o sacrifício exigido na lei de Deus para satisfazer a sua justiça e nos justificando em Cristo para que nós pudéssemos, então, ter acesso à presença de Deus, dando-nos também o ministério da reconciliação. Então, se nós temos observado a cristologia correta, nós temos que tomar cuidado também com a cristologia chamada de cristologia heterodoxa. Hetero vem de muitos, é diferente de mono, né? Ou é diferente de mono, e então ela é heterodoxa porque geralmente é uma doutrina que é misturada com vários outros conceitos da filosofia platônica, da filosofia aristotélica, misturada com conceitos do panteísmo, do gnosticismo e muitos outros conceitos espíritas, né? Conceitos filosóficos e seculares para tentar explicar a natureza de Cristo e toda a sua essencialidade para nós em nossa salvação como Filho de Deus. E esta cristologia heterodoxa, ela traz um grande prejuízo para a fé das pessoas, porque elas não explicam Jesus verdadeiramente como ele é. Uma hora, esta cristologia heterodoxa diz que Jesus é Deus, mas ele não é homem. Outra hora diz que ele é homem, mas não é Deus. Outra hora diz que ele tinha um corpo que parecia ser espiritual, mas que ele que parecia ser um corpo humano, mas que era um corpo espiritual, e muitas outras coisas, por exemplo, que dizem que o homem só no sacrifício de Jesus não tem condições de se salvar, que ele precisa de outros elementos mesclados a toda a obra de Cristo para que ele possa alcançar a salvação.
e esse tipo de coisa faz com que a nossa cristologia seja uma cristologia totalmente deturpada do verdadeiro ensino das Escrituras. Então, nós temos que tomar o cuidado de ensinar corretamente a doutrina de Cristo, a cristologia, porque isso de fato interfere na salvação. Se tem uma coisa que interfere na salvação do homem, é ensinar corretamente ou incorretamente a cristologia. Porque se nós entendemos Cristo de uma maneira distorcida do prisma teológico, dos pressupostos elementares da palavra de Deus, nós estaremos condenando a nós mesmos a uma vida de perdição, fora da presença de Deus e ao castigo eterno, e ainda condenando as pessoas que nos ouvem sem sabedoria e sem conhecimento a seguir o mesmo destino. E lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo orientando a Timóteo, ele diz: olha, meu filho Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da tua doutrina, porque fazendo isso você salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. O apóstolo João também disse: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? Falar a verdade sobre Jesus, essa pessoa não pode ser recebida em nossa casa, nem tampouco ser cumprimentada por nós, para que nós não sejamos cúmplices das suas falsas doutrinas, né? Então, nós temos que entender que há um fenômeno muito importante nos mostrando que se a pessoa, por mais inteligente que ela seja, por mais comprometida com a leitura da palavra de Deus, por mais que ela tenha uma ortodoxia, uma cristologia correta, um assunto correto em vários outros aspectos da Escritura Sagrada, mas ele apresenta uma cristologia heterodoxa, uma cristologia totalmente sincrética, misturada com valores morais, éticos e todos os elementos da cultura secular para dentro dessa cristologia, ele de fato está comprometendo o verdadeiro e legítimo ensino das Escrituras e, portanto, ele pode ter uma cristologia muito correta, uma doutrina, uma teologia, melhor dizendo, muito correta em vários aspectos, que se ele falhar em trazer uma cristologia correta, ele vai falhar em todos os outros pontos da Escritura, porque Jesus é o ponto central da fé cristã. Se eu ensino Jesus a partir de um prisma, de um panorama totalmente distorcido da realidade bíblica, trazendo conceitos antibíblicos para explicar a vida, a obra e o ministério de Jesus, eu estou me tornando um mentiroso, nada mais, nada menos do que um homem natural, conforme 1 Coríntios 2,14, que não pode discernir as coisas de Deus, porque é carnal e nada compreende daquilo que está no transcendental, no metafísico, no intangível, naquilo que de fato trabalha com os aspectos gloriosos, né, da pessoa de Deus em toda a sua essência e grandeza. E então nós temos que tomar esse cuidado. Se por outro lado nós temos que tomar cuidado com a cristologia falsa, com a heterodoxia, com a pseudo-cristologia, nós temos que nos preocupar com a observância da verdadeira cristologia. Nós temos que entender que Cristo de fato morreu por nós na cruz do Calvário, que conforme João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira gloriosa e incompreensível, que ele chega ao ponto de dar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Uma cristologia sadia, uma cristologia que apresenta a salvação única e exclusivamente na pessoa de Jesus. Nós dizemos isto porque, com exceção do cristianismo e do judaísmo, todas as demais religiões, sejam elas orientais ou ocidentais, elas apresentam uma teologia autossoteriológicas, cuja salvação está mais centralizada no eu lírico, na pessoa do homem, né? No antropocentrismo, no homem como centro de tudo e provedor da sua própria restauração e salvação, do que na pessoa de Jesus. E então nós temos que tomar o cuidado de não permitir que esse tipo de conhecimento, que esse tipo de entendimento, ele venha de fato minando sorrateiramente as nossas bases teológicas, fazendo-nos acreditar que a salvação pode ser feita pelos méritos humanos e não pelos méritos de Cristo. As pessoas de outras religiões, de outros credos,
Elas acreditam que a salvação pode ser encontrada através da meditação, como, por exemplo, a Seicho Noye fala da meditação Shinshokan como uma forma do homem expurgar os seus próprios pecados. Do budismo, que diz que para que o homem alcance a perfeição absoluta, ele tem que meditar ao ponto de alcançar o nirvana, que é a união máxima entre o humano e o divino, para que ele possa, então, se tornar alguém participante dessa luz, dessa luz esplêndida, né, que o budismo ensina, e a libertação de tudo aquilo que faz parte da vida humana para se concentrar perfeitamente com aquilo que é totalmente transcendental e espiritual, né? Então, muitas outras religiões por aí dizem que você tem que praticar as boas obras, que se você não obedecer os sacramentos da igreja, que se você não obedecer aquelas questões de crisma, de primeira comunhão, né? E muitas outras coisas, né? Que obedecer à igreja acima até mesmo da palavra de Deus, você não pode ser salvo. Para quem também entende dos TJs, vai entender do que eu estou dizendo, porque muitos deles dizem que os escritos e as palavras do corpo governante ali da sua sociedade têm um peso acima do que as escrituras sagradas ensinam e, portanto, as suas palavras às vezes estão no mesmo nível, até acima do que a Bíblia determina para a salvação do homem. Negam a divindade de Jesus, negam que Jesus seja o Filho de Deus, colocam Jesus apenas como um Deus menor e dedicam, de fato, a uma teologia soteriológica mais voltada para a satisfação moral do homem para encontrar a salvação, baseado-se em praticar boas obras, não fumar, não beber, não prostituir, não falar mal das pessoas, e dizendo que quem faz isso, que tem o rótulo de bonzinho, catitinho, perfeitinho, perfumadinho, né? Que vive uma vida correta na sociedade, que paga os seus impostos, que cuida das suas obrigações, que trabalha, é uma pessoa que é justificada e que ela vai encontrar a salvação baseado nesses méritos. Mas ao contrário de tudo o que estas seitas estão ensinando aí, a Bíblia vai na contramão de todo esse sistema, dizendo lá em Romanos 3:23, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, porque todos se desviaram e estão caídos da glória de Deus, que o único meio de encontrar a salvação é em Jesus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Tito, capítulo 2, versículo de número 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a toda a humanidade. É Deus, é por meio de Deus, através de Cristo, que nós alcançamos a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é Cristo que provê a nossa salvação. Nós não temos condições nenhuma de nos achegarmos perante Deus, porque nós trazemos em si a imagem do Adão caído, a corrupção do Adão caído, e quando nós nos aproximamos de Deus sem a mediação do sacrifício de Cristo, nós de fato estamos despertando o ódio de Deus contra o pecado, a ira de Deus, a repulsa de Deus contra o pecado, contra a malignidade, contra a permissividade do ser humano. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a ira de Deus contra o pecado é aplacada, a justiça de Deus se encontra em plena satisfação com o sacrifício de Cristo, nós somos revestidos da cobertura da justiça de Cristo, justificados através do seu sacrifício vicário, e por ele temos acesso ao trono da graça. Então, não é algo que se conquista baseado em esforço humano, em meritocracia e muitas outras coisas por aí, mas somente em Cristo é que o homem tem o direito da salvação. Outra coisa que nós temos que observar aqui é que os debates acerca do ministério de Jesus e da obra de Jesus ao longo da história cristã, né, porque os teólogos realmente dividem a cristologia em duas situações distintas. A cristologia falando da pessoa de Cristo, envolvendo a sua divindade, a sua preexistência, envolvendo a sua encarnação, a sua humanidade, a sua morte, né?
E quando se fala das obras de Cristo, está falando dos seus ensinos, está falando dos seus milagres, está falando do seu sacrifício vicário, está falando ali também da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua glorificação. São estudos que, embora separados, formam um todo de uma parte, um todo, né, de um compêndio doutrinário aí que vai explicar de uma forma maravilhosa todos os rudimentos elementares da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Grandes filósofos aí da teologia atual, né, Herman Bavinck, Alistair McGrath, né, John Stott e muitos outros grandes teólogos dizem que o debate sobre a pessoa e a obra de Cristo durou cerca de 400 anos até se chegar às conclusões que nós temos sobre ele hoje. Parece muito claro desde o início da igreja primitiva e analisando bem a Escritura Sagrada que todo o conhecimento de Deus que aponta para a pessoa de Cristo, falando sobre a eternidade de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, isso para nós hoje parece muito simples de entender. Mas como eles não tinham a Bíblia catalogada, os livros do Novo Testamento ainda completos, segundo estudiosos, demorou-se muitos anos até que se formasse de fato o cânon das Escrituras Sagradas, para definir quais livros eram canônicos ou não. Então eles não tinham uma base cristocêntrica, cristológica como a que nós temos hoje. E esse debate aí acerca da doutrina de Cristo, da natureza teantrópica de Cristo, se ele era verdadeiro Deus ou verdadeiro homem, e também do alcance da salvação que Cristo realizou e operou por nós, durou aí cerca de 400 a 500 anos até que essa doutrina fosse de fato sedimentada. Nós temos aí as controvérsias do arianismo, as controvérsias do sabelianismo, do docetismo, do monofisismo, do gnosticismo, que todas essas coisas foram acabando influenciando ali todo o debate acerca da vida e da obra de Jesus, que foram necessários muitos concílios, né? O concílio de Trento, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, muitos concílios ao longo da história para combater as heresias que se levantaram no período patrístico contra a pessoa de Cristo, e por isso, então, cerca de 500 anos eles passaram debatendo ali a verdadeira doutrina da palavra de Deus envolvendo a pessoa e a obra de Jesus. Já no século XVI, essas controvérsias, esse debate alcançou efervescência também ali entre os luteranos, entre os calvinistas e os arminianos, de modo que não se fechou um consenso sobre como seria o desenvolvimento da salvação. Se seria a salvação, ela seria um decreto eterno de Deus, já estaria definido quem de fato salvaria ou não, né, envolvendo aí as questões do lapsarianismo, do supralapsarianismo e do infralapsarianismo, doutrinas que tratam do decreto de Deus, das determinações de Deus antes mesmo das coisas existirem. E muitos entendem ali na filosofia calvinista, por exemplo, nessa teologia, que Deus criou todas as coisas com o fim objetivo e até o ímpio para o dia do mal. E que Cristo morreu não por toda a humanidade, mas por apenas alguns dos eleitos, enquanto Armínio dizia não, Cristo, ele morreu por toda a humanidade e a graça pode ser sim resistida, o homem pode sim recusar o plano da salvação por causa do direito ao livre-arbítrio que ele tem. Então essas coisas não ficaram muito claras ali e até hoje o emaranhado de controvérsias que nós temos acerca desses posicionamentos teológicos confunde a cabeça de muita gente. Então, como essas controvérsias não cessaram por aí, elas alcançaram o século XIX, o século XX, com a teologia de Rudolf Bultmann, de Schleiermacher, também de Karl Barth e Benjamin Warfield, e muitos outros teólogos que correram numa longa e desenfreada busca pelo Jesus histórico. Eles tentaram voltar às raízes do cristianismo, da pessoa de Jesus, em seu aspecto completamente humano, para tentar descobrir e trazer uma explicação mais lúcida acerca das doutrinas da salvação,
mas estes homens, esses teólogos, mais atrapalharam do que contribuíram, porque desenvolveram uma teologia totalmente liberal, né, mostrando Jesus muito mais em seu aspecto humano do que no seu aspecto divino, retirando dele todo o seu caráter supremo de rei, de Salvador e de Redentor da humanidade, colocando Jesus apenas como um grande personagem da história, mas que a salvação, desse ponto de vista, aí não pode ser alcançada simplesmente baseada nos méritos de Jesus. Então, Karl Barth, Lee Maher, Rudolf Bultmann, esses homens trouxeram um grande prejuízo ao invés de benefícios para a fé cristã. E aqui, encerrando, nós vamos tratar também de Cristo sendo a revelação de Deus na cristologia bíblica, né? Deus se revelando em Cristo como a expressão exata do seu supremo ser e como Deus, Cristo sendo de fato ali então o reflexo de toda a glória, de todo o poder, de toda a grandeza e santidade de Deus, possuindo todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, os atributos morais de Deus, né? E, portanto, ele é o homousios de Deus, porque ele tem a mesma natureza, a mesma substância do Pai e do Espírito Santo, e, portanto, ele é Deus como o Pai e o Espírito Santo também são. Né? Então, assim, o estudo da cristologia é importante porque busca por um conhecimento mais aprofundado e, frequentemente, nos leva a uma melhor compreensão da doutrina cristã, de como a existência de Cristo se relaciona com a salvação eterna, com a Trindade, com a eclesiologia e com a soteriologia, de modo que isso vem trazer grande impacto e, de fato, determinar a nossa salvação. Então, ficam aqui os meus agradecimentos a você e espero que na próxima semana nós já estejamos de posse da nossa revista para que nós possamos iniciar a nossa lição introdutória falando sobre a doutrina da encarnação. Deus abençoe a cada um de vocês, vai perdoando aí algumas dificuldades que nós encontramos ao longo da lição. E isso aqui foi apenas uma maneira de nortear você a ministrar uma boa aula para os seus alunos, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus, vos dê graça e tenha uma excelente aula em nome de Jesus.